seja bem-vindo a mais um bate-papo. Sou Shirley Mello, editora do portal Workplace, e hoje trouxe como convidado Plínio Musetti para falarmos sobre o Conselho de Administração. Tudo bem, Plínio? Tudo bem, e você, Shirley? Tô bem. Tá Tô bom? bem. Me conte um pouco sobre suas experiências. Eu sou engenheiro civil e administrador de empresas. Eu me formei no Mackenzie em 1976 e depois eu fiz vários cursos de especialização. O mais importante foi em Harvard, que eu fiz o Program for Management Development da Harvard Business School em Boston, nos Estados Unidos, em 1989. Eu trabalhei uma primeira fase da minha carreira no Grupo Villares, primeiro como coordenador de projetos, depois eu fui para a área financeira do grupo, fiquei 9 anos na área financeira, desde gerente de tesouraria até diretor financeiro do grupo. Depois que eu terminei o meu ciclo na área financeira, eu fui para a área de elevadores, ainda do Grupo Villares, e fiquei presidente, CEO da Elevadores Atlas. Elevadores Atlas S.A. por 10 anos. Nesse período, a empresa fez uma reestruturação operacional, depois recebeu investidores de private equity, abriu o capital, ela virou uma empresa pública, e no final dos anos 90 ela foi vendida para o grupo Schindler. E eu continuei como presidente da empresa combinada Elevadores Atlas Schindler. Então eu fui dentro desses 10 anos, foi uma época como Elevadores Atlas e depois uma época como Elevadores Atlas Schindler, sempre como presidente da companhia. Quando em 2002 eu saí da Elevadores Atlas Schindler na época, e fui para o JP Morgan Partners. A JP Morgan Partners é o braço de private equity do banco JP Morgan. Nessa época, por um período de 6 anos, eu fiz investimentos de private equity, fiz desinvestimentos e inclusive geri algumas empresas que a gente tinha no portfólio. Foi nessa época que eu comecei a participar de conselhos de administração como ossos do ofício de um gestor de private equity. Então eu participei de vários conselhos de administração de várias empresas nesse período, e até que eu saí quando terminou o ciclo de private equity, eu voltei a ser presidente da Satipel, uma empresa de painéis de madeira do grupo Ligna, que também estava abrindo capital e estava num processo de crescimento bastante grande. Daí, durante na presidência da Satipel, nós fizemos a fusão da Satipel com a Duratex. Quando se concluiu a fusão da Duratex, eu saí da Satipel. E aí eu acabei me tornando sócio da Pragma Patrimônio, que depois virou Janus Holding. A Pragma é uma empresa de gestão de recursos, e na Pragma Patrimônio eu também fazia investimentos em participações em private equity, e foi aí que eu conheci os acionistas da Natura, e quando eu acabei indo para o conselho da Natura e até por 2 anos fiquei presidente do conselho da Natura. Dentro da Pragma, depois eu saí, hoje eu não sou mais da Pragma, mas fiquei na Janus Holding, que era a holding de participações dos acionistas da Natura, onde eu estou até hoje. A Janus Holding é uma holding que é o veículo de investimento dos acionistas controladores da Natura, e ela fez vários investimentos, alguns desinvestimentos, e hoje os seus principais investimentos são a Raia Drogasil, que eu sou conselheiro, e a Bresco, que é uma empresa do setor imobiliário comercial, da qual eu sou presidente do conselho. Então, e onde eu estou hoje? Atuando hoje.
Além disso, eu fui presidente do conselho do jornal O Estado de São Paulo por 2 anos. Eu atuo em alguns outros conselhos de administração de empresas públicas e fechadas, inclusive uma empresa chamada Adecoagro, que é uma empresa listada em Nova York, e estou também no conselho consultivo da Cacau Show, que é uma empresa de chocolate aqui no Brasil. Ótimo. Tá bom? Para a gente começar nosso bate-papo, como uma empresa deveria pensar em seu conselho? Eu acho que a empresa, ela, em cima da visão estratégica e do momento da empresa, eu acho que para você construir um bom conselho, você primeiro precisa definir o perfil de conselheiros que você precisa para aquela empresa. Então, se você, acho que dependendo da visão estratégica, do setor daquela empresa e do momento da empresa, quer dizer, pensando no futuro, sempre pensando para frente, qual é o perfil de conselheiros que eu preciso? E com isso você começa a buscar esses conselheiros. Mas muito em cima do perfil do profissional, quer dizer, antes do nome do profissional é importante saber o perfil e a contribuição que aquele perfil pode dar para o futuro daquela companhia. E aí você, como um conselho, normalmente é um conselho de vários conselheiros, a combinação dos perfis, na minha opinião, fazem dos perfis, das competências e a diversidade fazem, na minha opinião, um bom início para se formar um conselho. Entendi. E quais seriam as boas características de um conselheiro? Eu acho que o conselheiro ele tem que ter experiência enfim, de empresas, né? Acho que ele tem que ter vivido. Eu, particularmente, tenho uma experiência de CEO, de presidente. Então, eu acho que isso me ajuda muito, por conta de que eu conheço o outro lado da mesa, né? Quer dizer, você quando lida com a administração da empresa. Então, eu acho que, mas não necessariamente você precisa ter uma experiência de CEO, mas eu acho que ter uma experiência de gestão de empresas, eu acho que é importante. Eu acho que acho que tem que ter noções básicas, né, de como funciona uma governança corporativa, como funciona um conselho de administração, experiências de negócio. Acho que, e aí, dependendo do perfil, dependendo das necessidades da empresa, você ter vamos dizer assim, alguma vivência com pessoas, uma boa visão estratégica de onde aquela empresa pode caminhar, e acho então eu acho que é importante a boa interação e a sensibilidade com a gestão da companhia. Eu acho que um conselho tem que fiscalizar, mas ele não é só fiscalizar. Ele agrega valor também apoiando a administração no crescimento e na geração de valor da companhia no longo prazo. Então, acho que ter essas características eu acho que são as mais importantes para um conselheiro. Quais os conselhos você daria para um empresário que está construindo um conselho de administração? Eu acho que ele tem que... Você está começando, eu diria que ele tem que... E ele depende, obviamente, da estrutura societária da empresa dele, mas eu acho que ele tem que buscar, primeiro, diversidade. Não nessa ordem, tá? Mas eu acho que ele tem que buscar diversidade, porque é importante você ter pessoas diferentes. Você só ter pessoas iguais não ajuda na contribuição. Segundo, pessoas que o desafiem. Não acho que eu não buscaria pessoas que concordem com ele com tudo. Eu acho que ele precisa, se ele está buscando um conselho de administração, ele precisa de pessoas que sejam outspoken, que sejam pessoas que o desafiem. Quer dizer, para começar,
Se ele está começando, eu começaria com um conselho talvez menor, para ele ser um pouco mais para poder pegar o traquejo, e depois vai ampliando isso à medida que desenvolva. Obviamente que as pessoas precisam ser da confiança dele. Pessoas da confiança não quer dizer pessoas amigas dele ou pessoas que estejam sempre de acordo com ele. Senão, eu acho que ele não tem nenhuma contribuição relevante do conselho. Quer dizer, é muito importante que o conselho questione várias crenças que ele tem sobre a empresa, sobre pessoas, sobre estilo de gestão, sobre estratégia, etc. As empresas de capital fechado ou limitadas podem se beneficiar com o conselho? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que elas podem e devem se beneficiar, obviamente tendo já um certo porte. A gente acho que não adianta ter conselho só para dizer que tem conselho. Eu acho que ela tem que ter já dentro de um certo porte. Se ela tem normalmente os empresários, eles têm uma visão de longo prazo, eles querem testar essas visões, eles começam a se sentir a solidão das decisões sozinhas. Então, você poder compartilhar num fórum decisões de estratégia, decisões de gente, de busca por talentos, decisões de compliance, da boa governança, para uma empresa que está crescendo, que está ficando maior que ele, e que precisa, e que, portanto, você poder compartilhar isto, eu acho que é riquíssimo, desde que ele esteja disposto a compartilhar, disposto a ouvir, e que ele traga conselheiros certos, né? No passado, dizem que havia muito conselheiros que eram mais para você ter a formalidade do conselho. Na minha opinião, um bom conselho é o conselho que tem menos formalidade e muito mais contribuição efetiva para a empresa e com uma formação competente e diversa. Acho que é importante a diversidade no conselho, tanto em termos de habilidades, quanto em termos de gênero, em termos de todos os aspectos da diversidade. Quais os benefícios de um conselho de administração para uma empresa? Eu acho que ela pode dar, através da discussão estratégica, através da discussão dos caminhos de recursos humanos, de gente, por exemplo, de análises da parte financeira da companhia, ele pode trazer ao empresário que normalmente é aquela pessoa que fundou o negócio ou que está só naquele negócio e que está muito voltado para si ou para as coisas, para tudo que ele aprendeu na vida, ela pode trazer, primeiro, segurança, segundo, apoio, e terceiro, provocações e ajuda nas tomadas de decisões muito difíceis, de opções de caminhos que a empresa pode ter. Isso pensando no empresário que tem a empresa dele. Às vezes, o fato de você entrar um sócio na empresa pode ser um bom momento para você formar um conselho de administração. Uma empresa que era do empresário, você ter um sócio, e o conselho pode inclusive ajudar a administrar a nova relação de sociedade quando você tem um sócio novo no conselho. Sobre a remuneração dos conselheiros, quais são as existentes e quais causam mais alinhamento? Então, eu acho que a remuneração do conselheiro ela é muito importante. Acho que não pode ter nenhum conselho que não é remunerado. Mas eu não acho que o conselheiro deve depender da sua remuneração para ser conselheiro, porque eu preciso ter a liberdade até de sair do conselho. Então, eu não posso precisar do dinheiro que eu recebo para viver. Normalmente, os conselheiros são já pessoas mais experientes, que tiveram uma carreira e que têm aquilo lá como, além da remuneração, um desafio de aprendizado, de compartilhamento de ideias, etc. Então, dito isso, eu acho que a remuneração é importante, ela não é importante, ela é fundamental, ela tem que existir,
Normalmente, as remunerações de conselhos são um FII mensal, varia de valores dependendo do porte da empresa, dependendo das políticas da empresa. Eu já vi e acho bom que alguns conselhos tenham uma parte da remuneração em dinheiro e outra parte da remuneração em ações da companhia. Ações que são restritas por um período de tempo, ou seja, eles se transformam em dinheiro depois que elas que passar esse tempo. Então, o conselheiro fica alinhado tanto no tempo, porque se ele sair antes, ele perde essas ações, quanto no crescimento da companhia, porque quanto mais valorizar essa ação, mais ele recebe. E em alguns casos, menos frequente, os conselheiros também têm um bônus em função dos resultados da companhia. Normalmente, esse bônus é muito atrelado ao bônus dos gestores da empresa. Quer dizer, então, se os gestores têm um volume a empresa vai bem e eles ganham bônus anual, os conselheiros também ganham. Esses são os tipos de remuneração que eu conheço. Eu acho, primeiro, tem que ser simples, e eu diria, talvez as práticas que eu tenho visto mais, que são mais corriqueiras, é uma remuneração mensal, ou uma remuneração mensal e uma parte disso com ações da companhia. Essa remuneração mensal depende um pouco da dedicação e pode variar de conselheiro para conselheiro, dependendo do nível de envolvimento do conselheiro nos comitês. Então, se tem um conselheiro que é do comitê, ele tem uma remuneração de um comitê, além de conselheiro de um comitê, membro de um comitê, ele tem uma remuneração maior do que se ele fosse só conselheiro. E se ele é conselheiro e presidente, lidera um comitê, então ele tem uma remuneração maior do que um conselheiro que não lidera um comitê. Qual o papel do comitê de assessoramento de um conselho? Eu acho os comitês muito importantes, não podem ser muitos, mas normalmente é comitê de pessoas, comitê de finanças ou de auditoria, e comitê estratégico. Às vezes, hoje já estão falando em comitê digital, algumas empresas têm comitê comercial, principalmente quando envolvem muito trading, etc., mas que seria um comitê muito mais de riscos. Mas o papel do comitê é para assessorar o conselho com maior aprofundamento. Uma coisa é você ter uma discussão sobre vários temas muito complexos que a gestão traz ao conselho, e que se você não tem os comitês, o conselho fica muito superficial. Então, os comitês é uma delegação do conselho para que alguns conselheiros que pertençam ao comitê se aprofundem em determinados temas, finanças, pessoas, estratégia, etc. E esse aprofundamento ele leva ao conselho. O comitê não decide, o comitê recomenda ao conselho, mas é um órgão do conselho, não é um órgão da administração. E esse aprofundamento que o comitê faz, ele permite melhor qualidade das decisões por parte do conselho. É importante conhecimento setorial para atuar no conselho de uma empresa? Acho que depende. Obviamente, a resposta é sim, mas normalmente as empresas... a resposta é sim para um ou outro conselheiro, né? Certamente não para todos os conselheiros, porque, como eu disse, é muito importante você ter conhecimento diversificados num conselho de administração. É mais importante ter o conhecimento do setor na administração, que é quem toca o negócio. Agora, é óbvio que você ter um conselheiro que tenha uma experiência no setor ajuda bastante. Agora, então, o que a gente tem visto às vezes você traz empresas que estão num determinado setor, por exemplo, num varejo de roupas, traz um conselheiro que é do mercado de um banco de varejo, por exemplo,
entendeu? Quer dizer, ele tem conhecimento no varejo, mas não necessariamente no varejo, no setor, ele tem conhecimento de varejo, mas não necessariamente daquele setor. Normalmente, se você trouxer um conselheiro especificamente do setor, às vezes você pode ter até conflito, porque ou ele é uma pessoa já aposentada, que de alguma maneira trabalhou por muitos anos no setor, então esse conselheiro, em geral, agrega bastante. Então, eu diria que é bom que o conselho tenha no seu conjunto conhecimentos daquele setor. Mas eu acho também que é muito importante qualquer conselheiro muito rapidamente aprender sobre o setor. Ele nunca vai ser um especialista do setor, mas ele tem que ter muito boas noções dos principais drivers daquele setor da empresa na qual ele é conselheiro. Ele não pode ficar sem nenhum conhecimento daquele setor. E para finalizar, devido aos recentes eventos de corrupção no país, você acha que as empresas devem mudar sua forma de trabalhar? Eu acho que esses escândalos de corrupção, que nós estamos falando de uma maneira mais macro, né, do país, eu acho que eles estão muito mais ligados a aspectos da relação, como no Brasil se dá o público com o privado, né? Então, coisas que levam a fatores que são muito além da governança corporativa. Óbvio que o Conselho de Administração tem que zelar para que isso não ocorra. E casos, por exemplo, da Petrobras, que passou por todo esse problema, ela está hoje, a nova administração, tomando medidas ultra rígidas para que a empresa performe de uma outra maneira daqui para frente. Mas isso é uma questão assim mais de uma adaptação da empresa para se fortalecer dentro de um contexto de relação público e empresa, ou governo e empresa que houve no passado. Obviamente que tem lição para que esses escândalos tiveram com as empresas. Então, empresas que têm relacionamento com o setor público têm que tomar alguns tipos de cuidados, empresas que, enfim, que eu acho que principalmente se você tem relações com o setor público ou com grandes corporações, você tem que tomar alguns cuidados como conselho. Mas eu acho que os principais aspectos é o conselho garantir que a empresa atua dentro de um código de conduta, dentro de aspectos éticos e tomar algumas medidas, e isso está ligado a um comitê de auditoria, está ligado a você ter auditoria interna na empresa, de você ter práticas de concorrência para fornecedores, você ter políticas dentro do código de conduta, por exemplo, que nenhum colaborador da empresa pode receber presente de fornecedores acima de um determinado valor, qualquer coisa que faça com que a relação pode ser conflitante, pode estimular o seu colaborador a desviar, o conselho tem que estar atento. Mas isso sempre teve, né? Não acho que esses escândalos de corrupção devam fazer com que todas as empresas tenham que fazer grandes transformações na sua governança por causa disso. Acho que já tem muita empresa que já tem padrões de governança muito bons e aí você tem que tomar muito cuidado com relações externas, principalmente quando você tem o setor público na outra parte, na outra ponta, e fraudes na própria empresa. Quer dizer, você, como conselheiro, defende o interesse dos acionistas. Então, você tem que cuidar para que os acionistas daquela companhia não sejam furtados por desvios que a administração tem, a corrupção interna, né, da companhia. Então, acho que esses são os cuidados que você tem que tomar como conselheiro. Okay.
Foi um prazer receber. Prazer foi meu. Obrigado pela Obrigado a você. disponibilidade. Imagina, prazer. Se ficou alguma dúvida ou sugestão de temas, envie para o e-mail shirley@workplace.com.br. Até a próxima!